A voz daquele que clama no deserto anunciando a Cristo. A voz que ecoa em nossos corações, trazendo boas novas de salvação. A voz que penetra até o fundo da alma. A voz que é anunciada a todas as nações sem cessar. A voz que te chama para Deus. A voz do missionário. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que eu quero saudar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito, mas muito bem-vindo a estar conosco em mais uma programação A Voz do Missionário. Esse que é um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério São José, Ministério de São José dos Pinhais, aqui no Paraná, tendo como pastor-presidente nosso querido pastor Ival Teodoro da Silva, junto com a diretoria do campo, junto também com a diretoria de missões aqui da Assembleia de Deus. Eu quero aqui hoje, já nesse dia especial, né? Um dia se aproximando. Amanhã já estaremos aí comemorando o Natal de 2025. Veja só, passou tão rápido esse ano e nós estamos aqui a cada semana levando a você a mensagem de Deus, a palavra de Deus através da salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Através da vida dos nossos missionários, o desempenho que eles têm tido na obra de missões para o resultado nos céus, que é ganhar uma vida para Cristo. E eu louvo a Deus por você, que a cada mês tem sido um parceiro de Deus na obra missionária. Se hoje a Assembleia de Deus tem um contexto de sequência de estar sempre com um passo à frente em missões, em investir na obra missionária, é porque você, do outro lado, tem entendido, compreendido e se conscientizado que precisamos sim investir na obra missionária. Esse é o intuito da igreja. Se não for um investimento na obra de Deus, na obra de evangelização, não temos como ser uma igreja, como ser cristão. Afinal de contas, quando aceitamos a Jesus, né, a partir desse momento que fazemos a nossa confissão de fé em Jesus Cristo, a nossa vida ela é transformada. E quando ela é transformada, abre-se os nossos olhos através da fé, através da graça de Jesus Cristo na nossa vida, que precisamos sim, como fomos alcançados por esse evangelho, por essa palavra, também outras pessoas precisam ser alcançadas por aquilo que você tem hoje. Então, não seja egoísta, seja sim um parceiro de Deus, invista na obra de Deus, procure aí na sua igreja o departamento de missões, o pastor dessa igreja, nos procurem aqui na nossa igreja sede, onde tem todos os dias praticamente alguém que possa atender, e principalmente temos o nosso querido pastor Donato, que pode trazer informações, como funciona, como que eu quero adotar um missionário, como que funciona? Nós vamos dar o direcionamento a você, né, da forma que é feito, como que é feita a transparência, através dos relatórios, como que vai chegar ao missionário, onde vou auxiliar o missionário, em qual país, é aqui na nossa região, é no Brasil, enfim, nós com certeza, como temos acesso a essas situações onde precisam, né, esses pastores que nos mandam esses ofícios, nós vamos direcionar vocês da forma mais certa como vai funcionar. Por que eu falo isso nesse primeiro programa, e como já vamos para o encerramento do ano de 2025 também, porque muitas vezes você faz uma oferta que não é direcionada pelo nosso campo, né? Às vezes você auxilia
de uma outra forma, para um outro contexto, e às vezes você não sabe, não estou dizendo que não seja uma agência ou no contexto de um departamento que não seja sério, mas se você pertence ao nosso campo aqui, nos procurem, nós vamos trazer essas orientações aonde realmente vai ser semeado essa semente e vai dar frutos. Então, se você investe em outro contexto, nos procure. Diz, olha, eu quero fazer parte do contexto, como que funciona? A gente vai trazer essas informações. Então, fica aqui a minha gratidão a vocês, mantenedores dessa obra de Deus, né? Então, olha, nesse primeiro momento, depois no final ainda daremos aqui algumas pinceladas relacionadas aí a esse final de ano, né? Como que vai ser no contexto dos nossos missionários, o Natal missionário, e tantas coisas a mais, né? Mas também já junto comigo aqui, neste praticamente último programa, né, de 2025, Pastor Donato. Foram muitos programas, né, Pastor Donato? Meu Deus do céu, muitos programas, todas as quartas-feiras, eu creio que não falhamos nenhum, né? Talvez, né, a gente leva muito a sério isso. E outra coisa importante, Pastor Donato, o privilégio, a importância de a gente ter um reconhecimento por aquilo que Deus deu aqui para a Assembleia de Deus, né? Nós valorizarmos, muitos não valorizam, né? Não valorizam muitas vezes o programa, a TV Mão Amiga, e a gente tem que levar muito a sério, porque através não só da nossa fala, de todas as outras programações, tem chegado dentro da casa de muitas famílias, tem tantos testemunhos, né, que a gente pode ouvir de fora, da pregação da palavra de Deus, dos louvores, enfim, não só do nosso, mas de tantos outros. Então, a valorização. Então, a gente está aqui todas as semanas, é claro que nós nos dividimos às vezes pelos compromissos, mas sempre tem alguém, tem um pastor aqui que está levando a sério o nosso programa Voz Missionária. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Donato, por isso. Pai do Senhor, pastor Corbani, Pai do Senhor, meus irmãos, eu quero só agradecer a Deus também, pastor, por esse ano que passamos juntos, né? Um ano aí de bênçãos, né? Quantos programas juntos, quantas alegrias. Que bom, só tenho a agradecer a Deus, agradecer a você que está nos assistindo, nós suportar, né? Não, né? Relatórios aqui o ano todo, né, comentando sobre missionários. Também quero aqui, já em nome do nosso coordenador que está aqui, pastor Corbani, agradecer a você que é um mantenedor, foi um mantenedor fiel esse ano, 2025, aí, os dirigentes, as igrejas individuais, quantas pessoas, né, pastor Corbani, aí, auxiliando o missionário, juntamente com a sua família, o ano todo. Então, que Deus os abençoe, que só o Senhor Deus pode recompensar esse esforço, essa alegria de poder auxiliar missionários, né? Então, que Deus os abençoe em nome de Jesus. E fique conosco na programação. Hoje será um programa aí especial. Nós tivemos, né, pastor Corbani, recentemente um programa aí anterior, falando muito de água, né? Hoje vai ser diferente. Então, os irmãos acompanhem esse programa aí, que vai ser bênção em nome de Jesus. Verdade, pastor. Mas vamos dar início já está conosco aqui. Para nós é um privilégio muito grande. Eu digo privilégio porque já conhecemos o pastor Valceli, um amigo nosso, já há algum tempo, já a Assembleia de Deus faz um auxílio. Sempre quando podemos, estendemos as mãos pela dificuldade ao qual até o pastor Donato falou, mas já está aí nosso querido pastor Valceli. Pastor Valceli, seja muito bem-vindo a essa última, olha que privilégio, não é? O último programa do ano de 2025, Deus proporcionou a sua pessoa para estar conosco aqui, trazendo um pouquinho do seu relatório do que Deus tem feito. O tempo às vezes não vai permitir tantas coisas, tantos testemunhos do que Deus fez, né? Mas um pouquinho, com certeza, nós estaremos aqui mostrando ao nosso telespectador. Então você já está com a oportunidade de saudar esse povo, também nessa sequência de apresentação, colocando o nome da sua esposa, né, e também dos seus filhos e a localidade da onde o senhor está hoje desempenhando seu trabalho missionário. Pai do Senhor, pastor Carlos Corbani, pastor Donato, que Deus continue abençoando de forma grandiosa.
Deus continue abençoando o pastor Ival Teodoro, a Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, que é bênção de Deus para as nossas vidas. Estava acompanhando o programa anterior, que foi exibido na outra quarta-feira, e a outra quarta-feira falou muito de água, né? Realmente, na nossa região, é um grande desafio e dificuldade. Estamos aqui no semiárido baiano, fica nas proximidades da divisa da Bahia com o Sergipe. A minha esposa, que é a missionária Cida, leva o mesmo nome da esposa do pastor Ival. Os nossos dois filhos, né? O Raniel Barbosa e o Azaf Barbosa. Só ressaltando novamente sobre essa questão da água, para se ter ideia, hoje nós estamos tomando banho de balde, porque a água já está no limite, estamos rapando o fundo do tanque. Mas, ao mesmo tempo que há o desafio, vai ser relatado aí em muitos vídeos o quanto Deus tem salvado. E isso não tem alegria maior para um missionário do que salvação de almas. Vem os desafios, mas quando as almas se entregam, os desafios se tornam pequenos. Pequenos, né? Que benção. Então, seja muito bem-vindo à nossa programação. E nós já vamos iniciar aqui, pastor Valcili, com algumas perguntas, para que o povo, já por algum tempo, como o senhor é auxiliado por aqui, aqueles que talvez não acompanharam, hoje nós vamos mostrar um pouquinho nesse primeiro momento. O pastor Valcili vai estar aí comentando um pouco sobre alguma coisa, porque a igreja foi reformada, houve um contexto muito lindo, houve muitas participações, o apoio não só da Assembleia aqui, mas de outros lugares. Então eu já queria que nesse primeiro momento, falando sobre, principalmente, antes de entrarmos na atual igreja, como está hoje, né, a realidade, que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre as fotos que o irmão Daniel já vai estar colocando aqui, sobre essa reforma da igreja, né, de como estava antes, né? O senhor pode ir falando sobre isso, quanto tempo levou essa reforma? Amém, amém, pastor. Aí era a frente da igreja, né? Como era, dá para ver que o telhado era de ternitão, aqui a gente chamamos de ternitão. Dá para ver como era o fundo da igreja, era passada apenas uma tinta. Dá para ver que a casa do lado é uma casa até bonita, né? Dá para ver que não tinha reboco do lado da igreja, não tinha reboco, ou seja, quando chovia era uma infiltração terrível. A gente começou desde o reboco externo, ou seja, a igreja foi uma reforma completa. Foi mudada a frente da igreja, foi mudada totalmente a frente da igreja. Eu me lembro que quando eu cheguei, eu parei, logo quando a gente chegou, a gente parou na frente desta igreja, e eu comentei com a minha esposa e disse, minha amada, da onde a gente vai começar? Como a gente vai começar essa reforma? Do nível que era. Dá para ver as janelas deterioradas, as portas deterioradas. Tinha um lugar na janela que quando empurrava o dedo, entrava. Aí está mostrando como a gente foi moldando a frente da igreja. Para você ter ideia, até o padrão teve de trocar. Era um padrão tão antigo, um modelo tão antigo, que a Coelba, que é a responsável pela energia elétrica aqui na Bahia, ela não aceitava mais. Já tinha tido até reclamações. Dá para ver também que o Azaf, ele gosta de estar presente. O pastor Azaf gosta de estar presente na obra. É igual o Raniel também sempre foi assim, sempre nos acompanhou. Aí dá para ver que a gente mudou tudo, a porta, trancamos as janelas para fazer um modelo diferente na frente. Dá para ver que era, aqui na nossa região, é chamada de centelha, aquelas janelinhas bem curtinhas. Então a gente, curtinha, estreita, então a gente retirou e colocou janelão, justamente por causa do calor. Hoje aqui está um pouco frio, está em torno aí de 33, 35 graus, fez hoje aqui. Quando vai anoitecendo, fica aí 30, 29, mas hoje chegou a 35. Então imagine uma noite de calor dentro da igreja, com janelas bem pequenas, e com 35 graus, 30 graus. Então era muito quente realmente. Então foi necessário alargar as portas, fazer janelão grande. Outra situação, a gente colocou um portão na frente. Aqui é uma região que
transporta animais, animais sempre estão passando pela rua, sempre estão passando pela rua. Já tinha acontecido episódios que tinham nos relatado de animais querer invadir a igreja, então a gente achou necessário colocar também um portão ali na frente. Dá para ver que foi tudo moldando, tudo. Aí começou a chegar próximo do momento, né, que foi um dos momentos mais pesados da reforma, que seria o forro, colocar o forro, que iria diminuir bastante o calor, como diminuiu bastante o calor. Essa história, esse irmão que está fazendo essa parte elétrica é algo extraordinário. Custava muito alto porque tinha de trocar toda a parte elétrica da igreja. Às vezes a gente estávamos no culto e a luz começava a diminuir, a aumentar, era uma parte muito antiga e tinha de trocar completamente. E quando a gente não tínhamos irmão na igreja que pudesse fazer esse trabalho, que tinha o conhecimento para fazer esse trabalho, quando nós fomos procurar os valores eram muito altos, visto que eles tinham de colocar de forma total, retirar toda a instalação antiga, colocar uma instalação nova, como a igreja tem de fazer uma programação para desligar luzes por etapas, e não uma ligação direta, como é comum aqui na região. Aqui na região é assim, que na região desliga o interruptor, desliga quase todas as lâmpadas. Então foi uma parte difícil. E esse irmão que veio fazer a parte elétrica foi algo extraordinário. Um amigo de longas datas mesmo, e ele estava na região fazendo a obra missionária, e eu comentei com ele, ele disse, eu vou mudar meu percurso e vou passar aí. E ele passou e fez de forma total a parte elétrica, custo zero, sem cobrar nada, esteve com a gente, esteve em nossa casa, ficou com a gente em casa, então não teve custo nenhum para a obra, e era algo muito caro. Ele até abençoou ainda em partes do material usado, não só fez. Mostrou ali na estante também, nas fotos, a parte do forro, né? A parte do forro foi algo assim que a igreja ficou impactada por ter conseguido alcançar, e foi graças ao Departamento de Missões de São José dos Pinhais, que nos abençoou. Era um valor muito alto mesmo, e a gente não tinha perspectiva de como ia fazer. Os milagres, os milagres de Deus. Sim, os milagres de Deus acontecendo, né, Pastor Valcili? Deus usando a vida de cada um. Quanto tempo demorou essa reforma? E também eu vi algumas participações ali de algumas pessoas, é bom que se fale sobre isso. Quanto tempo foi? E se a mão de obra realmente veio voluntária, teve alguma ajuda de custo para fazer isso para algumas pessoas, né? E também, como o senhor já estava falando, de onde vieram esses recursos, né? Porque é interessante até a quantidade de membros, né, que atuam ali, que talvez no início fosse poucos membros, então a gente sabe que precisa vir recursos de fora. Então, quanto tempo, se as pessoas ajudaram, quem que ajudou e como que foi esses recursos para que essa igreja se tornasse uma realidade atual para vocês aí? Pastor, o tempo de duração durou em torno aí de 1 ano e 4 meses a 1 ano e 5 meses. Foi um tempo longo, porque também era uma reforma completa, né? Era uma reforma completa. E já mencionado, foi realmente um milagre atrás do outro. A maioria dos que trabalharam na reforma foram irmãos. Irmãos daqui e irmãos de lugares até distantes. Além desse irmão de São Paulo, que fez toda a parte elétrica, missionários aqui da região. Aqui a gente tem muito esse intercâmbio missionário. A gente sempre vai em outros campos missionários ajudar, ministrando, leva irmãos para evangelizar. A gente tem essa conexão. Então, muitos aqui que ajudou foi missionários. Pessoas que tomam conta de obra, que tiravam um dia para vir trabalhar, era de pedreiro, era de ajudante. O piso da frente mesmo, um pessoal veio de longe, de outro município, bem distante, vieram de moto, trouxeram algumas ferramentas na moto para poder estar aqui com a gente, cooperando, ajudando. E quando a gente iniciou, que esse avanço missionário tem 2 anos e 3 meses, esse avanço missionário que a gente está agora, que é este lugar, a gente chegamos a fazer culto, pastor, com 5 pessoas.
A gente tinha culto de ensino com 5 pessoas. No domingo, tinha mais gente, às vezes era 10, 11, 12 pessoas. Então, quando nós iniciamos essa reforma, nós iniciamos com um número de pessoas pequeno, de tal forma que a gente não tinha porteiro, a gente não tinha um sonoplasta, não tinha a maioria das lideranças que a gente tem hoje. Então, esse era o número, pastor, era pequeno. Então, o que a gente fizemos? Fomos atrás de missionários de campos vizinhos, a gente cooperamos lá e eles vieram cooperar aqui. O intercâmbio missionário entre campos missionários faz com que as coisas aconteçam. Só mais uma coisa, pastor, interessante. As portas e as janelas de blindex, olha como Deus trabalha. A gente tinha tirado as portas e as janelas e toda noite, quando terminava o culto, a gente tirava as coisas de dentro da nave da igreja, colocava numa secretaria e colocava a porta antiga encostada na onde estava o buraco, que a gente tinha feito para colocar nova, e colocava uma tábua e encostava algumas coisas. Era assim. E um dia, um amigo meu ligou para mim e disse: nós estamos passando aí na região. Tem como o senhor preparar aí uma comida para a gente meio-dia? Tem como preparar algo aí para a gente confraternizar? Nunca mais nós se vimos. A gente preparou um alimento e eles passaram em casa, comeram, nós brincamos. E eles disseram: como é que está a igreja? Aí vamos lá, nós fomos até a igreja. Junto desse grupo de amigos tinha vindo um homem. Pastor, eu nunca tinha visto esse homem. Ele é da cidade de Camaçari, que é uma cidade muito grande, já próximo da capital. E ele conversou normal, brincou, fomos lá, olhamos a igreja, o andamento da reforma, e eles glorificaram a Deus. Foi naquela época que tinha se convertido o irmão que trabalhava na magia, era das raízes africanas, e ele tinha se convertido, a gente contamos o testemunho. E quando terminou que a gente ia saindo da igreja, ele olhou para mim, pastor, e falou assim: e essas portas e essas janelas, qual é o seu pensamento? Eu disse: o meu pensamento, irmão, é ter uma porta e uma janela, mas eu creio que Deus fará um milagre. Ele: qual é o milagre que você está esperando? Eu digo: eu quero botar blindex na porta e nas janelas. Ele disse para mim: você tem orçamento das lojas aqui? Eu disse: pastor, nós lhe apresenta 3 orçamentos ainda hoje. Aí ele disse: então me apresente. A gente apresentou, pastor Carlos Cobani, pastor Donato, a gente apresentou os 3 orçamentos. No mesmo dia, ele ligou para a loja e depositou a entrada, o pessoal veio entregar e eles depositaram o restante. A reforma por completo foi milagre de Deus, pastor. Meu Deus, que coisa linda, o milagre do Senhor, pastor Donato. Que coisa, né? Como Deus age, né, nessa área, quando há fé, quando há projeto, com certeza a gente apresenta ao Senhor no coração e Ele supre as necessidades, Verdade, né? verdade, pastor. Interessante, Pai Senhor, não vou ler. Tão bom, que bom te ouvir, né? Pastor Donato. Mas está um pouquinho calor, eles estavam falando, tá frio hoje aí, 30 e poucos graus. Tá mais frio bom, hoje, né? pastor, tá mais frio, tá uns 30, 33, 35, quando dá mais fazendo, à tarde. Tá frio. Tá fazendo falta um pouquinho esse calor para cá, porque aqui faz 2 dias de calor e uma semana de frio, chuva. Jesus! Quem trabalha com sorvete pensa, né? A dificuldade que está passando, né? As irmãos Valceli, a gente vendo aí o irmão comentando, né? E vendo da reforma dessa igreja. Na verdade, foi feita outra igreja, né? Coisa linda mesmo, maravilhosa. E eu penso assim, irmão Valceli, alegria, quem sabe agora, no dia da inauguração que foi realizada, né? Não só do irmão, claro, principalmente também, mas daqueles que trabalharam, que ajudaram, né, na mão de obra, dos membros, do pastor daí dessa localidade, o pastor presidente, enfim, a todos. E eu creio que no próximo, agora slide aí, nas próximas imagens, vai ser sobre a inauguração. E a gente gostaria, irmão Valceli, e quem está nos assistindo também quer ouvir, a alegria, e vamos falar um pouquinho do dia da inauguração aí, como que foi realizado, né? Quem participou, como foi feita essa inauguração linda desta linda igreja, parece um templo do Salomão até, irmão Valceli, tão linda. Ô, pastor Donato, antigamente a igreja era motivo de zombaria. Era motivo de zombaria.
foi uma das coisas que a gente ouviu quando chegou aqui. As pessoas zombavam da igreja. Hoje, a igreja tornou a rua mais bonita. Realmente, a inauguração desse templo foi uma alegria muito grande. Para nós, os remanescentes, os novos convertidos, para o pastor presidente. Olha aqui uma curiosidade. O pastor presidente que iniciou o projeto junto conosco, que é o pastor Levi Leite, ele foi mudado. Uns 3 meses antes da reinauguração, ele foi mudado, foi para outra localidade. E o novo pastor que chegou foi que pegou esse momento da reinauguração. Mas aí, no dia da reinauguração, quem ministrou foi o pastor Levi. A gente conversou com o pastor presidente do momento, o pastor Dilvan Brito, e ele, com alegria, né, aceitou. A gente trouxe o pastor Levi para ministrar no dia, e foi assim algo que mobilizou o povoado. Mobilizou. A igreja não coube, as pessoas ficaram do lado de fora, porque não coube o quanto Deus tinha feito. Hoje a igreja evangeliza fechada, pastor. Nós estamos em casa, a igreja fechada, ela está evangelizando. O pessoal passa, vê a igreja, ele vê a igreja como ela está hoje e já vê o operar de Deus. Já vê o operar de Deus de ver a igreja fechada. O quanto Deus fez, o quanto Deus operou em cada detalhe, cada pessoa que doou, cada pessoa que se achegou, pessoas de longe. Na primeira campanha mesmo, pastor, foi algo assim extraordinário, pessoas de distante, parente de irmãos que há muitos anos não tinha vindo aqui, ofertou nesta obra. Então, nessa reforma, nesse dia da festividade, foi uma alegria que teve choro. A anciã da igreja, a primeira crente do povoado, a gente deu a oportunidade para ela fazer a fala, a igreja começou na casa dela. Quando a gente deu a oportunidade para ela fazer a fala dela, ela não conseguia falar, ela começou a chorar, as pessoas se emocionaram. Ela falou que nunca imaginou na vida que a igreja pudesse estar assim, tanto na questão estrutural, como na questão de salvação de almas, a quantidade de membros. A gente mencionou que a gente fazemos culto com 5 pessoas, com momentos de domingo 12 pessoas, mais ou menos isso. Hoje, só de membro, contando comigo e a minha esposa, são 20 membros, contando com a família pastoral que está aqui no lugar. Com o apoio do nosso pastor presidente, da sede, das congregações do campo que vieram. Foi assim uma festa para marcar história, para ser algo histórico. Algo histórico para o lugar e para as nossas vidas, pastor. Eu creio até que no dia da inauguração deve ter até parado a cidade, né? Muitos que talvez até nem crentes são ainda, né? Do certo, creio que talvez não participaram diretamente, mas vieram pelo menos para ver a igreja, porque se tornou assim um ponto de referência na rua, né? Talvez, onde é que você mora? Próximo daquela igreja bonita lá da Assembleia de Deus, lá, né? E Deus honrou, irmão Valcir. Creio que com certeza Deus honrou a sua fé, né? Por isso que Hebreus fala, né? 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, né? Outros não se viam, mas se crê. Então, pela fé, foi feito e honrou, né, pastor Corbani? Coisa linda, né? De ver a igreja antes e depois, né? Coisa interessante. O interessante em tudo isso, né? É ver a mão de Deus, o sobrenatural de Deus operando. Eu acho que para o obreiro, o pastor da igreja, isso é fundamental, né? Ver que se inicia um trabalho. Mas, pastor Valceli, referente, o irmão falou em torno de 20 membros, vocês hoje estão aí, é isso? 20 membros, né? Sim, pastor. Hoje, contando comigo e minha esposa, são 20 membros, fora os congregantes. Nós já temos candidatos, né? Já preparados para o batismo. Certo. Vamos falar um pouquinho sobre os departamentos, porque vem para a igreja, tem os membros, nós conversamos semana passada com o missionário também na ilha, que é só a ilha, naquela redondeza, né? Mas como é que funcionam os departamentos? Como é que estão funcionando? Quantos departamentos tem aí? E também é interessante saber para o povo que está nos vendo, como que são os congressos, né? Relacionados, porque a igreja ficou muito bonita, né? Linda, há um contexto, porque a pessoa se sente bem
E eu penso nisso, porque aquele que congrega, diz ali, ó, eu congrego naquela igreja, não é? Isso é motivo da pessoa se orgulhar naquele momento. Se a igreja está caindo, aí você vai evangelizar alguém lá, vai dizer, olha, eu congrego naquela igreja, está caindo os pedaços ali, mas o que eu vou fazer lá, não é? Então eu vejo que para o membro atual, isso é muito importante, esse desafio que foi mostrado da igreja anterior, Deus te dando graça, levantando pessoas, o milagre de Deus, mas também a gente precisa cuidar daqueles que estão no nosso contexto, são os membros, né? E a gente sempre fala aqui para as congregação missionária, quando há uma mudança de igreja para igreja, a gente, quando se reúne com o irmão, primeiro, não chegue lá já querendo engatar a quinta marcha não, primeiro se cuide daqueles que estão, são eles que estavam dando sequência, conheça cada um, cuide deles, depois que você conheceu todos eles, visitou todos eles, aí sim você vai visitar outros e vai dar sequência. Valorize aqueles que estão ali. Então eu creio que o pastor aí também faz isso, mas é importante nesse reconhecimento o povo saber quantos departamentos tem ali, quais são esses departamentos, né, e como que funcionam os congressos em receber até mesmo outras igrejas de fora para vir ali cooperar com vocês ali. Inclusive, eu acho que tem ali o slide, o irmão Daniel vai colocar, o slide 3, irmão Daniel, enquanto o pastor Valceli vai falando sobre isso, aos cultos ali. Amém, amém. Realmente, remanescentes, irmãos remanescentes. Quando a gente chegamos logo aqui, um irmão contou um fato, que iria passando com outro irmão de outra cidade, na frente da igreja, e ele comentou com o irmão e disse assim, irmão, e essa igreja aqui qual é? Porque na verdade nem o nome existia mais. Então, como estava, ela disse assim, ele disse, e essa igreja aqui? De quem é essa igreja? Igreja que está feia, igreja terrível. Quem é que congrega aqui? E o irmão disse que se sentiu tão constrangido e disse assim, irmão, essa é a nossa igreja. E o irmão disse, que situação chegou à igreja? Então, realmente, quando a gente chegou, a gente fez um trabalho com os remanescentes. Implantamos também a visão missionária, porque eles não tinham trabalhado ainda com missão ou com o missionário presente. Foi um local que muitas vezes ficavam sem obreiro, só os remanescentes vinham para o templo. Hoje, só, além dos membros, nós temos mais ou menos 25 congregantes, pastor. 25 congregantes, pessoas que estão sempre na igreja. Nós temos 8 pessoas que já estão preparadas para o batismo. Tem outras pessoas que só não vão se batizar porque tem algumas questões conjugais para ser resolvida. Então foi necessário também a gente montar tudo, todos os departamentos, do porteiro ao sonoplasta, hoje nós temos uma irmã que ela faz parte da mídia, foi uma pessoa que a gente ganhou para Jesus, hoje faz parte da mídia. Hoje os departamentos que funcionam, pastor, na igreja, mensal, de forma mensal, nós temos o departamento das senhoras, que aí inclui o ciclo de oração. Inclui o ciclo de oração. Esse departamento das senhoras tem sido uma bênção de Deus, tem dado avanço. Também dentro desse departamento existe um trabalho chamado o Chá das Mulheres, que vão nas casas das mulheres fazer um momento com as mulheres. Isso é um trabalho muito bom realizado pelas senhoras, porque no campo missionário nós sempre temos essa visão de fazer algo interno e também se expandir também para o granjear, para ganhar as almas. Tem o departamento dos jovens, que é algo também que Deus tem dado uma evolução. Esse rapaz que passou na frente da igreja com o irmão, recentemente a gente trouxemos ele para ministrar em um trabalho dos jovens e ele ficou surpreso com o que aconteceu. O último trabalho dos jovens também a gente deixamos na total responsabilidade das lideranças formadas, não nos envolvemos, conversamos com eles para ver a desenvoltura deles e nós vimos que eles estão capacitados. Hoje as lideranças estão capacitadas, que é um trabalho que a gente faz junto a lugares ainda não alcançados. Nós trabalhamos em lugares ainda não alcançados. Então, quando alcançamos as almas, nós temos de formar a liderança. Então, tem o departamento das senhoras, o departamento dos jovens, que isso é mensal, tem o departamento infantil. O departamento infantil é algo que nós carregamos em nossa vida, em nosso ministério, onde nós vamos, nós implantamos. O departamento infantil hoje é composto por uma casa de fantoche. Com os fantoches, você prega 30 minutos, 40 minutos e as crianças não se levantam. Pelo contrário, querem participar daquilo.
Hoje, no departamento infantil, nós temos cama elástica, máquina de algodão doce, pipoqueira, que fazemos trabalhos, impactos. Tudo isso a gente comprou e usamos, por exemplo, compramos a cama elástica e usamos a cama elástica para se autopagar e assim sucessivamente. E hoje temos um material para trabalhar. A minha esposa ela é formada na missão Atos 1:8 e também na missão Taubaté, no departamento infantil. Então, isso faz com que a gente tenha uma desenvoltura no Ministério Infantil. Tem também o departamento da família. Povoados aqui que a gente chamamos na nossa região, ou distritos, que é semelhante às colônias que tem no Paraná, um pouco distante da cidade, sabe? Então, assim, esses povoados são formados basicamente de famílias. Famílias grandes que vieram a estes lugares, então, são filhos que casou com outros filhos, netos que casou com outros netos, então se tornam tudo família. O povoado onde nós estamos, na Serra Grande, tem até um fato histórico da sua formação. Não sei se os pastores conhecem, aqui no Nordeste é muito conhecido, um cangaceiro por nome Lampião. Lampião, ele passava aqui nessa região, e há mais ou menos 100 anos atrás, foi anunciado que ele ia passar nessa região. E grandes famílias que moravam na região baixa subiu para um alto, que hoje é chamado de Serra Grande, para se esconder deste homem tão terrível que era Lampião naquele período para o nordestino. E essas famílias ficaram ali, se delongou a passagem dele, demorou muitos anos para ele passar. Estas grandes famílias, tudo parente, começaram a construir casas, se tornou um povoado neste lugar. Então é tudo família. Então o que é que nós fazemos com o departamento de famílias? Quando fazemos um culto, todo mundo leva alguém da sua família. Que todo mundo é família. E isso faz com que haja um desenvolvimento no lugar. As famílias são levadas, a gente ora individual pelas famílias, e isso impacta pessoas, tem trazido salvação. E tem o departamento de missões que a gente faz nos domingos de manhã. Nos domingos à noite é o departamento das senhoras, o departamento dos jovens, o departamento infantil, o departamento da família. No domingo de manhã é feito o departamento de missões, feito culto na igreja, e é incluído intercâmbios missionários, e é incluído um projeto chamado Lançai as Redes, que vai de casa em casa também fazendo os cultos. E aí é uma estratégia, pastor. Se há um quinto domingo no mês que há um quinto domingo, nós fazemos um chamado culto do amigo, porque nos povoados todo mundo se conhece. Então a gente faz o culto do amigo e aí as pessoas vão na casa de alguém e dizem: você é meu amigo, nós crescemos junto, vai ser um culto especial para os amigos, eu vou me sentir triste de você não estar lá. E aí esse amigo vai para o culto para estar com um amigo louvando ao Senhor, aí a palavra penetra no coração, a mensagem fala com ele, porque a gente cria, pastor, um visual em toda a igreja, louvor, mensagem e um visual na igreja. É inclinado para isso. Sim. Em todos os departamentos trabalha com visual, pastor. Se vê as fotos que foi mostrado, os vídeos, vai ver que há um visual na igreja. Da entrada até o altar tem algo visual para as pessoas. As pessoas vão sentar ali, além do louvor e da mensagem, vai ter algo visual referente ao trabalho. Isso são estratégias que Deus vai nos dando e vai fazendo com que a gente vai ganhando as almas para o reino de Deus. Os departamentos têm funcionado mensalmente e isso tem sido uma alegria para a gente que trabalhamos na formação desses departamentos. Que benção, pastor. A gente vê que o povo não pode parar, né? Não deixa brecha, sempre tem segmentos. Mas o povo também está perguntando aqui, passando mensagem aqui, pastor, porque ficou até algumas fotos lá dentro da igreja, mas nós temos um vídeo que o senhor fez para nós aqui, que é o vídeo 4 ali, o irmão Daniel vai colocar, mostrando realmente o senhor apresentando a igreja, para eles terem consciência de como ficou de uma forma mais ampla ali a igreja a qual nós estávamos falando aí, de todos os departamentos, antes e o depois. Vamos acompanhar esse vídeo aí.
Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Valceli Barbosa. Fazemos a obra missionária aqui no semiárido baiano. Aqui está comigo a minha amada esposa, a missionária Cida, o meu primogênito, Daniel Barbosa, e o meu caçula, Azaf Barbosa. Neste momento eu quero agradecer ao pastor Ival Teodoro por tudo que tem feito em nossa vida e pela obra missionária aqui no semiárido baiano. Que Deus abençoe o pastor Carlos Cobani, o pastor Donato, todo o departamento de missões de São José dos Pinhais e a igreja, a Assembleia de Deus neste lugar. Igreja com o coração missionário. Que Deus abençoe a todos. Vamos mostrar um pouco da reforma que fizemos aqui no templo e o quanto Deus foi provedor. Venha conosco. Antes essas portas eram todas de madeira. A porta era de madeira, essa porta era de madeira, as janelas eram pequenas centelhas, todas as três. Irmãos, isso daqui foi um milagre divino. Um certo dia eu encontrei uns amigos que vieram nos visitar e ele falou como está a obra da igreja. E nós viemos aqui ver como estava a obra. Entre eles estava um irmão da cidade de Camaçari. Esse irmão, quando ele viu que as portas já tinham sido retiradas, estava só encostada e que estavam sem as janelas, ele disse que sentiu no coração. Ele disse: eu tenho uma bênção para esta obra. Faça o orçamento da porta e das janelas que eu vou abençoar. Entenda bem, foi a primeira vez que eu vi esse homem, e desde que ele ofertou estas portas, essas janelas, até então nunca mais vimos ele. Deus me enviou aqui naquele dia para abençoar esta igreja. Esta reforma foi um milagre, uma ação divina. Louvamos a Deus pelo departamento de missões, na pessoa do pastor Carlos Cobani, na pessoa do pastor Ival Teodoro, que nos abençoou com esse fogo. Se esse fogo está aqui, é porque essa igreja em São José dos Pinhais nos abençoou com essa oferta. Os irmãos lembram que aqui era telha de ternite, e agora com fogo já não tem mais tamanho calor como antes. Amados, tudo aqui foi provisão de Deus. A tinta foi uma oferta que alguém nos deu. Aquelas cadeiras que estão lá, aquelas cadeiras foi um irmão que trouxe de São Paulo. Ele estava vindo de viagem e ele trouxe essas cadeiras de São Paulo e nos doou. Isso daqui foi uma irmã que também nos doou. O filtro foi outra irmã que nos doou. Irmãos, essa reforma é um milagre de Deus. Nós já vimos em outros relatórios como era esta igreja. Quando olhamos hoje, todo mundo que chega aqui não entende como chegou neste momento. Nós entendemos, porque nós vimos o milagre de Deus. Aquele fundo, famílias se uniram, entre elas famílias que não são cristãs. Não são cristãs. Foi ofertante para estar aquele fundo naquela igreja. Cada parte desta igreja, Deus foi operando um milagre. Foi agindo com as mãos poderosas dele. E eu sei que onde está a mão de Deus, as almas também vão se converter. E nós temos visto neste lugar almas se entregando ao Senhor, aceitando como único e suficiente Salvador. Grandes coisas Deus tem feito aqui neste lugar. E nós louvamos porque do outro lado está a igreja de São José dos Pinhais, que nos abençoa e nos mantém neste lugar, para darmos continuidade a esta obra. Quando chegamos aqui, nós olhamos e pensamos, quão grande é este desafio. Quando olhamos como estava a estrutura da igreja, chegamos a fazer um culto com 5 pessoas aqui neste lugar, e hoje nós vemos tantas vidas aqui. Nós vemos como ficou esta igreja, verdadeiramente é a mão de Deus. Que Deus abençoe a todos, continue orando por nós, orando por esta obra. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo através do programa A Voz do Missionário. Deus abençoe. Olha aí, pastor Valceli,
Esse vídeo era para ser um pouco antes, né? No nosso, mas foi muito importante, até na sua fala anterior, em fazer essa apresentação ali, que foi muito bem colocada. Por isso que fizemos questão de colocar esse vídeo ali, né, Pastor Donato? Mostrando de uma forma mais ampla, até o próprio testemunho, né, dentro da igreja, que o irmão já havia contado, pastor, né, relatando toda essa situação, principalmente ali da nova igreja, né, relacionada Muito bom falado, explicado ali, pastor. Até porque alguém está nos assistindo, quem sabe não pegou o início do programa, e agora pode entender um pouco mais como foi, como Deus agiu ali, usou as pessoas para essa reforma dessa igreja. Mas, pastor Voceli, a respeito do transporte também, como é que é o transporte aí? Qual é o meio de transporte do irmão, por exemplo? Porque a gente sabe, ali é muito tempo seca, mas chove também, né? Na época de sol é pó, na época de chuva é barro. Mas qual é que é o meio de transporte do irmão hoje aí? Pastor, a melhor maneira, na verdade, a melhor maneira de transporte nessa região ainda é a moto. Por mais que esteja chovendo. O carro até traz um conforto. Carro traz um conforto. Mas a moto é a melhor maneira de locomoção. A gente deu um relatório passado, já faz um tempo, que nós fomos abençoados com mais ou menos 10 quilômetros em torno de asfalto, passando por um dos lugares que a gente trabalha. Aí é uma bênção. Mas a maioria das nossas estradas que nós temos, ela traz uma dificuldade de locomoção tamanha. O missionário hoje ter um carro é uma bênção grandiosa. Para ele poder levar mais gente, levar cadeiras, levar som. Muitas vezes a gente leva cadeira na moto. Mas tem uma situação, pastor. Um carro hoje, para rodar na maioria das estradas que nós temos aqui, tornaria a manutenção um valor muito alto. É um desafio andar numa moto. Com 3 pessoas, que não é o correto, claro. 4 pessoas, eu já andei muitas vezes com 4 pessoas. Não é o correto, pastor. E é o que a gente mais faz. A gente faz culto aqui em mais ou menos 3, 4 quilômetros, num lugar chamado Sansão. A gente leva as cadeiras de moto à tarde, depois volta para ir de carro com algum irmão. O irmão às vezes leva. E quando não, vai de moto novamente. Por quê? Porque a estrada é muito ruim. Muitas vezes, quando está estiado, a própria moto atola na areia, literalmente. O pneu começa a girar e a moto não sai. E quando é um carro, se for um carro pequeno, fica também na areia, pastor. O carro também fica na areia. E quando é tempo chuvoso, realmente é dificultoso ir de moto. A gente já atolou muito na lama, indo de moto. E tem lugares que quando está chovendo, o carro não passa. Tem ladeiras que o carro não sobe, pastor, não sobe. Para subir teria de ser um carro aí traçado, um carro mais forte, para poder subir. Então nós se locomove, pastor, basicamente de moto. Nós fomos abençoados, só para encerrar aqui, pastor, nós fomos abençoados. Quando o Azaf nasceu, para ter ideia da visão que nós temos, quando a Azaf nasceu, a gente fomos abençoados com um recurso do governo chamado salário maternidade. Quando nós recebemos esse salário maternidade, nós fizemos um investimento. Eu peguei uma moto que eu tinha em 2008, vendi, juntei com o salário maternidade e comprei uma em 2012, para melhorar o transporte. Porque é a melhor maneira para se transportar. É a melhor maneira. Volto a dizer, um carro seria uma bênção grandiosa, mas teria certas dificuldades. Meu Deus, então transporte até fazer visita nos lares distantes, até mesmo fazer um culto, como o irmão falou, forte mesmo é a moto. Mas, irmão, você ali tem um vídeo até, talvez mostrando o trajeto, além de não faz com a moto, e juntamente com a esposa, porque
onde o irmão vai levar a esposa e o bebê também, por ser bebê, né? Sim, sim. Vamos acompanhar esse vídeo, daí depois vamos poder comentar um pouquinho a respeito do trajeto que o irmão faz de moto ali, para os irmãos que estão assistindo também poder compreender e ver, ter um pouquinho de noção como que é as estradas aí para essa região aí. Vamos acompanhar esse vídeo aí. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, missionário Valceli Barbosa, aqui no semiárido baiano. Estamos findando, né, o ano de 2025, já estamos em novembro, mas mesmo no final do ano ainda aparecem novas portas abertas para iniciarmos novos trabalhos. Está aqui a minha esposa, o pequeno Azaf está aqui no meio, e nós estamos indo a um local onde uma jovem aceitou ao Senhor Jesus. Estava numa situação muito difícil, aceitou, encontrou a gente, chorou, lamentou, pediu que a gente estivesse lá na casa dela e agora estamos se deslocando. Só quero aqui registrar os corredores que a gente passamos e olha que encontramos uma graça que o caminho tá bom, considerado ao que é esses corredores, o caminho até se encontra bom. Vamos aqui fazer aqui um processo, tentaremos filmar uma parte, são em torno aí de uns 20, 25 quilômetros, mas vamos filmar só um pedacinho para vocês entenderem um pouco de como é os corredores que nós andamos aqui para levar o evangelho em lugares ainda não alcançados. Este lugar que a gente está indo, não existe a presença de nenhuma igreja evangélica naquele lugar. E esta jovem pode ser uma grande porta aberta para o evangelho crescer, nascer, crescer, desenvolver naquele lugar. Ore por nós, ore pela obra missionária. Vamos seguir aqui adiante. Meus amados, vamos mostrar um pouco de como são os corredores. Nós acabamos de descer uma ladeira, mas nós já vamos subir em outra. Isso é comum aqui. A região é dessa forma. Dá para notar que está muito seco. É uma época seca, realmente. Também quando chove qualquer pouco nesse lugar, não consegue se transitar por causa da região. Pega uma parte de barro vermelho. Mas Deus dá graça. É um pouco complicado a subida. Mas nós vamos devagarzinho. Eu, a esposa, o Zafinho. Ei, Jesus, as pedras estão um pouco soltas. Mas Deus vai dando graça, viu? Ao Senhor, vai subir devagar. Todo o tempo se anda em intercessão, crendo na vontade e ação de Deus. Aleluia! Olha aí, a primeira parte já avançamos. Eu mencionei esse corredor para pegar por ele. Que até nós somos. Que as imagens, né, pastor Curbani? Vendo essa imagem, tem um pouquinho de noção como que é a vida do missionário lá naquela região. Lá. É bem difícil, né? É aquela coisa, a gente estava falando no mar, no barco, só com uma lanterna à noite, né, pastor Vacilino? E vocês aí, essa é a situação. Por isso a gente fala valorização que a gente tem que ter por essas pessoas, né? Não só a gente, às vezes, um mês que contribui, né? Mas dizer que do outro lado, eles dependem das nossas orações, né? Do nosso carinho, de um telefonema dizendo, olha como vocês estão, quero fazer uma oração por telefone. Meu irmão, isso é muito importante para o missionário, né? Veja, se coloque você nessa posição deles, troque o seu lado, né? Que você chega de noite, pode deitar no seu sofá, assistir um filme, enfim, vai para o culto, volta. Eles não, saem com a esposa, como você viu. Então, é um contexto totalmente diferente que às vezes os missionários não são valorizados, né? E a gente falava muitas vezes que às vezes os missionários são considerados, né, como de uma segunda opção, e não, eles estão trabalhando para o reino do nosso Deus, tem que ser a primeira opção nossa, né? A gente valorizar a eles. Mas pastor Valceli, meu Deus, nosso tempo aqui passa e já quase estourando aqui, e eu tenho a certeza que muitas coisas, né, aconteceram, talvez até testemunhos, mas nós vamos agora, pastor Valceli,
devido até o próprio tempo, nós já vamos entrar, porque o testemunho, o irmão tem muitos testemunhos a contar, né? Mas algo que o irmão mandou para nós aqui, relevante, de um testemunho forte, impactante, e nós já vamos entrar nesse testemunho e depois nós vamos comentar um pouquinho aí sobre isso. Então vamos lá mostrando, acho que, não sei se tem o vídeo, ou o irmão pode ir contando o que aconteceu ali, irmão Daniel, acho que é o slide número 6, né? Aí está aí, né? Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu sou missionário Valsari Barbosa, faço a obra missionária aqui no semiárido baiano. Neste momento quero transmitir a saudação de paz ao pastor Carlos Cobani, ao pastor Donato e a todos que estão nos assistindo no programa A Voz Missionária. Que Deus possa abençoar a vida de todos. Nesse momento vamos contar aqui um breve testemunho de um casal ao qual Deus tem feito grandes coisas na vida deles. Aqui está comigo o nosso irmão Silvano e a nossa irmã Dandara. A nossa irmã Dandara, ela é oriunda ali da capital Sergipe, é oriunda de Aracaju. Ela foi missionária ali por muitos anos, ali naquele lugar, e se afastou do Evangelho, entrou no levianismo e, através de uma pessoa, veio parar aqui na Serra Grande há mais ou menos 7 anos atrás. Mais ou menos esse tempo ela veio parar aqui na Serra Grande. E já Silvano, ele já é oriundo aqui deste lugar. E mais ou menos entre 5 e 6 anos eles se conheceram e estão juntos. Eles vão falar um pouco acerca de como ela retornou para Jesus e como ele se entregou a Cristo. E depois a gente vai mencionar sobre as coisas que Deus está fazendo na vida deles. Silvano. Eu, em pouco tempo, né, que aceitei Jesus, agora em janeiro, estava em casa, aí Deus tocou no meu coração, aí eu falei com minha esposa, eu vou na igreja hoje. Até ela perguntou, vai na igreja? Eu vou na Assembleia. Aí acabei vindo, fiquei no culto, fui embora. Aí o outro dia teve um culto aqui vizinho à igreja, um culto na rua. Aí fui convidado pelo pastor Roseli. Aí fui até o culto e lá, através da pregação de um colega também nosso lá do jogo. Aí Deus tocou, eu aceitei Jesus e já estou, praticamente vai fazer um ano agora em janeiro, já aqui para a honra e glória do Senhor. Estou na sua presença e quero continuar. Amém. Nossa, eu estou aqui há 7 anos, como o pastor falou, quer dizer que há mais de 7 anos que foi. Cheguei aqui realmente no mercado, que é também uma pessoa que eu conheci. Convivemos pouco tempo aqui, porém cheguei aqui dessa maneira. Há 5 anos, quase 6 anos que nós estamos juntos, casados. Porém, a gente não era casado na igreja, nem no papel, a gente só vivia juntos. E quando ele decidiu vir para a Assembleia, eu vim junto com ele. Eu congreguei em outras igrejas, batistas, outras igrejas, mas quando eu vim para cá, eu acabei vindo junto com ele. E foi maravilhoso porque ele aceitou Jesus, eu e meu aliança com o Senhor. Hoje estamos nós dois caminhando na obra do Senhor. Essa semana minha filha também renovou a aliança com Cristo, então eu e minha casa realmente estamos servindo ao Senhor e sou muito grata a Deus por toda a transformação que Ele tem feito na minha casa, na minha vida, na nossa história. Deus verdadeiramente fez uma grande obra na vida deles. A nossa irmã Dandara, a gente já recebemos na comunhão, os dois casaram, Silvano já é candidato ao batismo e Deus tem operado. Hoje são grandes cooperadores aqui junto conosco na obra com todas as coisas. Além de que ela já é a líder do departamento de mídia, ele já é o nosso sonoplasta e estão conosco em todos os trabalhos, evangelismos, visitas. São um casal que veio para Cristo, Jesus fez a obra na vida deles e agora eles estão gerando fruto para a obra de Deus. Continue orando pela vida deles, continue orando pela obra missionária, porque assim, Deus resgata,
Deus transforma e ainda envia para fazer a obra missionária. Que Deus abençoe a todos de forma grandiosa. Pois é, né, Pastor Valceli? Realmente a palavra de Deus transforma, né? Quando o Espírito Santo trabalha no coração, usando a vida de vocês, acontece aí como a gente ouviu esse testemunho maravilhoso. Que bênção, né? Amém, pastor. É realmente o poder da palavra para transformar as vidas. Ela residia na capital do Sergipe, Aracaju, passou um período no Evangelho, se afastou, entrou no pecado. Quando ela veio para cá, para a Serra Grande, veio com outra pessoa, e chegando aqui conheceu esse irmão, e Deus fez uma grande obra. Deus fez uma grande obra, tanto na convenção dele, no retorno dela, e hoje na cooperação da obra. É um casal que aceitou e já foi assim contagiado pela chama da obra missionária, se entregaram, nós fizemos ali o casamento deles e hoje estão aí entregues na obra, pastor, entregue. Isso é que é o extraordinário do Evangelho. Traz, salva e ainda prepara para granjear mais almas. Isso é lindo demais. Verdade. Quem sabe futuros missionários aí a levarem a palavra de Deus. Mas, pastor Valceli, nós estamos chegando, talvez ano que vem a gente vai ter mais tempo, mais programas para aí fazer, mostrar o seu trabalho, mas eu gostaria na finalização do nosso programa, tantos assuntos, tantos testemunhos, né, que o pastor pudesse deixar uma palavra a todo esse povo que está nos acompanhando, não só por um ano que se passou, pelo apoio, né, uma mensagem assim de final de ano a essas pessoas, daquelas que estão tristes, que não alcançaram o seu objetivo, ou aqueles que estão ainda com o desejo missionário e agora vendo essas imagens, porque quando a gente fala em dificuldades, são situações que vocês passam, mas vocês estão já habituados a essa situação e Deus vai dando graça, um amadurecimento a cada ano, a cada renovação, né? Mas também pudesse dar um incentivo a um jovem, a alguém que tem um chamado missionário, enfim, que Deus colocar no seu coração agora no final da nossa programação, relacionado a essa palavra, e daí já na sequência estaremos orando aí, e uma oração diferente que a gente vai fazer, não diferente, uma oração proporcionada aí a um ano que Deus está encerrando, um Natal abençoado, né? Enfim, ao que a gente está amanhã, né? Será o Natal, comemorado o Natal, e daqui uma semana já estaremos entrando no novo ano, 2026. Então, o senhor está com a oportunidade do que Deus colocar no seu coração, em breves palavras, e na sequência já peço ao pastor para já dirigir uma oração por todos nós, pelo nosso programa, pelo povo, enfim, por todo aquele que está sempre apoiando essa obra de missões. Amém, pastor. Eu vou fazer menção das Escrituras para tomar como base para o incentivo das nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo de número 9, diz assim: porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Termina dizendo: e há muitos adversários. Eu tenho essa palavra em meu coração sempre. Sempre eu tenho essa palavra em meu coração. Deus é o Deus que sempre abre a porta. Os adversários, eles são desafios. Mas ao mesmo tempo que nós vivemos os desafios na obra missionária, nós também vivemos o milagre. Todas as vezes que há um impedimento, há também a mão de Deus. Todos os dias eu repito para mim uma frase que eu guardo em meu coração, que fazer a obra missionária, ser missionário, é um privilégio e não um fardo. Porque em todos os momentos, Deus coopera conosco, com sinais e com maravilha. Todos os lugares que já passamos,
em campos missionários, se deparamos com desafios, mas ao mesmo tempo com milagres. E se você não recebeu o seu milagre ainda esse ano, olha que ainda há tempo de acontecer um milagre, mas saiba que chegará no tempo de Deus. E quando tu acharás que será pouca força, Deus te dará ânimo, tomará-te no braço e fará o milagre na sua vida. Estaremos orando por ti, pela tua família, por esse final de ano e pelo ano vindouro. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor continue a abençoar o pastor Ival Teodoro, que o Senhor continue a abençoar o pastor Carlos Cobani, o pastor Donato, abençoar a igreja, a Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, todos os amados irmãos e departamentos. Meu Pai amado, a todos que nos assistem, Senhor, que tem o fervor de fazer a obra missionária, os envia. Aqueles que têm o desejo de investir pela obra missionária, investir na obra missionária. Oh, Pai amado, dai condição. Seja a bênção manifestada neste final de ano, Senhor. E que o ano vindouro seja de bênção, de maravilhas. Opera na vida de cada um e na sua família. Abençoa aqueles a quem os teus filhos amam, para que a bênção seja completa na vida deles. Abençoa os missionários. Abençoa a obra missionária na Bahia, no Brasil, em nosso mundo, ó Pai eterno. Seja a tua ação divina para a salvação de almas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A nossa gratidão por tudo que o Departamento de Missões e a Igreja em São José dos Pinhais tem feito por nós. Amém, pastor Valceli. Olha, que Deus abençoe. Foi um privilégio muito grande estar conosco. Sei que muitas demandas suas aí nessa região escolheu esse tempo oportuno para estar conosco no nosso último programa do ano de 2025 na TV Mão Amiga. Nossa gratidão a Deus, em oração a Deus por sua vida. Que Deus abençoe sua família, seus filhos, seu ministério, né, dando graça, força, saúde, né, tudo de bom para a sua vida. Nós estamos sempre de mãos dadas com vocês aqui, que tiveram nosso alcance. Tenha certeza, como a gente fala, todos os missionários, nós estaremos aqui, o que estiver ao nosso alcance, que a gente possa fazer por vocês, é o mínimo, né, que a gente pode fazer pela vida de vocês. Nossa gratidão a Deus de coração, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês aí nessa região. Já estamos com saudade de vocês. Quem sabe o senhor não vem esse ano para cá, 2026, estar participando conosco, visitando essa terra linda e maravilhosa que é o Paraná. Vai ser uma alegria muito grande. Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Um bom Natal para vocês, um próspero, né, ano novo de 2026, que as mais ricas bênçãos dos céus estejam sobre a vida de vocês, não só de vocês aí, mas de toda a nossa família missionária, do nosso campo da Assembleia de Deus em São José dos Pinhais, né? Que a mão poderosa do Senhor possa estar em cada família, na vida do nosso pastor presidente, da irmã Cida, sua família, diretoria, né? O pastor Donato que está com a gente, nossa equipe de missões, enfim, a gratidão a Deus, né? Estamos daqui hoje, né, fazendo essa programação, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos amanhã. O amanhã pertence a Deus, mas enquanto tivermos força, coragem, saúde, estaremos sempre aqui, anunciando a glória de Deus, até que Ele venha. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor, um bom Natal a todos e um próspero ano de 2026. Que Deus abençoe. A voz daquele que clama no deserto anunciando a Cristo. A voz que ecoa em nossos corações, trazendo boas novas de salvação. A voz que penetra até o fundo da alma.
A voz que é anunciada a todas as nações sem cessar. A voz que te chama para Deus. A voz do missionário.